A Polícia Federal dos Estados Unidos investiga uma nova tentativa de assassinato contra Donald Trump na Flórida. O caso aconteceu neste domingo nos arredores do campo de golfe do candidato em um resort na Flórida. Donald Trump aproveitava um momento de folga e jogava uma partida de golfe quando tiros foram disparados do lado de fora da propriedade. O candidato não foi atingido. Agentes do serviço secreto viram um homem armado escondido em arbustos e dispararam em direção a ele. Neste momento, o suspeito deixou um rifle, 2 mochilas e fugiu em um carro preto. Houve uma breve perseguição e o homem foi preso. O atirador foi identificado como Ryan Root, o de 58 anos, um ex-trabalhador da construção civil que voltou as atenções nos últimos tempos para a guerra na Ucrânia. Em uma postagem há 2 anos, ele disse que pretendia ir ao país para lutar e morrer. Segundo o filho, Ryan esteve inclusive na Ucrânia como voluntário, mas não como combatente. A imprensa americana afirmou que Ryan votou em Trump em 2016 e ultimamente se definia como eleitor do Partido Democrata de Kamala Harris. Caso seja confirmada a tentativa de assassinato, esse vai ser o segundo atentado em apenas 2 meses contra o republicano. Em um e-mail enviado aos apoiadores, Trump disse que não vai se render. O presidente Biden e a atual rival de Trump, Kamala Harris, manifestaram solidariedade ao candidato e repudiaram o ato violento. E agora, então, a gente segue ao vivo para os Estados Unidos, conversar com o Salvador Raza, que está em Washington, ele que é especialista em segurança internacional. Salvador, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Mundo Record News. E já começo perguntando como essa notícia está repercutindo aí internamente nos Estados Unidos. Bom dia. Não, a notícia vem repercutindo muito. Todas as estações têm noticiado, têm comentado, especulado muito a respeito do que está acontecendo e as diversas versões que vêm aparecendo sobre 3 perguntas principais, que são como ele, o atirador, né, conseguiu chegar onde chegou, quem é e suas motivações e, finalmente, quais seriam as implicações disso tanto para a campanha nos Estados Unidos quanto para a política internacional. Agora, Salvador, ele portava um fuzil AK-47. É uma arma que os americanos têm acesso com facilidade? Como que é esse processo? Bom, o acesso a armas aqui nos Estados Unidos não é complicado. Você passa por um processo relativamente simples de investigação e adquire a sua arma. A discussão toda aqui não é a posse de arma em si, mas sim posse de armas deste tipo, que são as chamadas armas automáticas, né? Rifles principalmente, desse tipo. Então, é relativamente simples, exceto para essas armas que são características de alta capacidade de fogo, né? Elas têm bastante que conseguem disparar vários tiros simultâneos, assim, um atrás do outro, né? Em rajadas. Então, mas não é difícil se conseguir armas aqui nos Estados Unidos, não. Agora, essa seria, né, se for confirmado, segunda tentativa de assassinato contra o candidato Trump. Também tem repercutido, claro, internamente, mas também no mundo todo, não é, Raza? Sim. Bom, internamente você tem a questão, nós estamos há 7 semanas das eleições, né, de novembro agora. Então, isso efetivamente, nós estamos no auge da campanha. Isso tem repercutido muito e se comenta muito como é que isso repercute em termos do aumento da projeção da vitória de Trump sobre a Kamala Harris, né? Então, isso é uma questão. Normalmente, uma situação desse tipo tenderia a elevar a vantagem de Trump sobre Harris por várias razões e desdobramentos. Então, isso sim. Agora, do ponto de vista internacional, tem havido também uma preocupação, porque isso levaria
a um questionamento da política externa do talvez futuro presidente Trump, que seria uma política basicamente para cessar a guerra na Ucrânia, enquanto a Kamala Harris seria totalmente a favor da Ucrânia, não necessariamente da guerra. Então, você já tem a Rússia, a Ucrânia trocando farpas sobre esses aspectos. Você tem questões que se desdobram a partir daí, que são questões de China, etc. Então, uma ação desse tipo não é uma ação de quintal que acaba ali, não. Ela tem repercussões globais, inclusive financeiras, aspectos da Bolsa. Hoje nós já estamos monitorando movimentações na Bolsa que são relativamente atípicas para o que se espera de uma manhã como a de hoje, que seria uma manhã de segunda, né? A Bolsa reage de uma certa forma. Talvez ela reaja um pouco diferente. Então tem implicações políticas, tem implicações econômicas, tem implicações de curto prazo nas projeções de voto e, portanto, isso levaria a uma modificação, inclusive, das próprias campanhas políticas que estão se desenvolvendo. O Trump já manifestou que ele não vai mudar a sua campanha, nem a sua presença pública, né? Ele tem uma entrevista marcada para domingo no X, no Twitter, né, no X, e ele confirmou que vai fazer essa apresentação. Enquanto que os republicanos se mantêm assim, fortes no apoio a Trump, dizendo que esses movimentos todos são uma demonstração da fragilidade da política dos democratas, porque os democratas estariam apelando para um atentado e não para uma vitória nas urnas. Então, você tem um jogo agora político importante, com consequências globais, locais, econômicas, de curto e longo prazo, né? Que são tendências que a gente vem acompanhando. Tem muita indústria, as grandes indústrias, governos fazem muitas perguntas a respeito disso e querem saber para onde isso vai, o que significa. Uma coisa você pode dizer já, um evento desse tipo aumenta o grau de insegurança insegurança não seria o termo, aumenta o grau de fragilidade ou desconfiança da capacidade dos serviços de segurança dos Estados Unidos darem conta da proteção de um presidente. Então, essa é uma questão crítica. Né? Por que não se aumenta a proteção ao Trump e que se permite chegar a condições desse tipo? Então, todas essas questões estão sendo exploradas por vários atores. Só para terminar, por exemplo, se pergunta como é que o suposto, né, atirador, como é que ele conseguiu chegar tão perto? Primeiro, porque o Trump não tinha anunciado que ele ia estar ali, não fazia parte da sua agenda. Pois é. Então, ou ele ficou ali esperando e deu sorte, ou ele foi informado que o Trump estaria aí. Isso leva a uma questão mais complicada ainda, de que teria a possibilidade de algum conluio até interno. Então, todas essas questões estão sendo investigadas no momento. Não tem respostas para isso ainda.
Pois é, e inclusive o Trump dessa vez elogiou a ação do Serviço Secreto americano, né, Raza? Agora, você usou um termo importante, que é a questão do jogo político. Você acha que a médio e longo prazo os eleitores vão ficarem mais atentos a essas ações que muitas vezes não são claras? E como você acabou de dizer, o Trump nem tinha divulgado que estaria ali. Como é que esse atirador foi parar nesse local, né? Você acha que isso também, a médio e longo prazo, o eleitor pode ficar um pouco mais atento quando essas coisas acontecem? Certamente. Essa disputa entre Trump e a Kamala Harris já está muito polarizada e as pessoas estão muito atentas. Pessoas que eu conheço e normalmente se interessavam, mas não se preocupavam, mudaram de postura. O americano está preocupado, atentamente observando o desenvolvimento de tudo que acontece. Então, nesse contexto de exacerbação, de preocupação e de uma maior atenção, um evento desse tipo certamente aumenta a sua repercussão e a sua influência. Exato. Bom, é muito importante sempre contar com a sua análise aqui na Record News. Você que fala ao vivo, direto de Washington, trazer aqui toda a sua análise é fundamental para a gente compreender melhor esse momento. Raza, bom dia para você e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.